Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 28/10/2024, 21h07, tá? É a nossa live de segunda-feira, hoje é dia do servidor público, parabéns aí a maioria de vocês, né? Então, aqui são servidoras públicas, mesmo, né, que estejam no contrato, mas são todo mundo, tá? E aí, inclusive, as que trabalham, né? Em creche conveniada, a gente serve o público também, né? Todo mundo aí juntos. E ir atrás do mesmo propósito que a vaga, né? A tal almejada vaga de PEIF. Então, pessoal, hoje nós vamos começar a legislação municipal, tá? Hoje a gente está com a lei municipal número 16.271, tá? E que é o Plano Municipal de Educação de São Paulo. Vamos ver se é Sara, né? Acho que foi a Sara que viu na academia que era PNE. Vamos ver se ela encontra um PME também, tá? Então, no caso, é o PME da cidade de São Paulo, né, Sara? Vamos ver se você encontra um PME, tá? E a gente vai hoje ver as diretrizes e a meta 1, tá? Se der tempo, senão tem 20 slides. Senão a gente vai, essa semana a gente vai, é assim, é bem longo, né? É bem longo, e aí eu vou dando continuidade até a gente finalizar. Com calma, paciência, a gente tem tempo, tá bom? E a gente, ao longo dessa semana, provavelmente é essa temática que a gente vai ver, com exceção da sexta-feira, que tem aula de discursiva, tá? Como não tem nenhum tema para vocês me entregarem, na sexta, eu vou dar uma aula de dica de coesão, coerência, vamos aí resgatar alguns conceitos que a gente já trabalhou nas discursivas, né? Relembrar alguns temas que nós trabalhamos e quais foram os conceitos que nós aprendemos, tá? Então, é isso que a gente vai ver na sexta-feira, tá? E aí, no sábado, eu mando para vocês uma gravação dos documentos institucionais que nós estamos, que está ainda em andamento, e no domingo a gente se encontra na aula presencial para a gente poder fazer os simulados de objetiva e discursiva. Quem não puder, vai acessar a aula gravada, mais material no grupo, tá? Então, aí, lei municipal número 16.000, tá? 271, 17/9/2015, que é o PME, Plano Municipal de Educação, tá? Então, aí foi o Haddad que assinou a lei, certo? Foi bem no ano que o Haddad era prefeito, tá? Artigo 1º, fica aprovado o Plano Municipal de Educação de São Paulo, PME, tá? Com vigência de 10 anos, certo? Contados da data da publicação desta lei na forma do anexo único, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso 1 do artigo 11 da Lei Federal número 9394, que é a LDB, né? Que sempre é uma lei municipal, sempre vai seguir, né? Sempre vai estar abaixo de uma lei. Não está aparecendo o slide? Nossa, pessoal, como é que tá aí para vocês? Porque agora há pouco eu perguntei para as meninas, elas disseram que estava aparecendo. Está aparecendo para vocês? Mostra um joinha aí para quem tá. O pessoal falou que tá. Olha, eu recomendo que você entre e saia novamente, sabe? Saia e entre novamente. Ó, porque o pessoal tá falando que tá tudo normal. Pode ser a sua internet que tá oscilando, tá bom? Vamos lá. Aqui, tá? Aí sempre tá a lei municipal, né? Como eu estava dizendo, ela sempre vai estar seguindo a lei, uma lei maior, né? No caso, Constituição Federal, a LDB, né? O PNE, que é o Plano Nacional de Educação, né? Ela não vai inventar as coisas do nada. Então, muita coisa que vocês vão perceber que na legislação municipal, ela copia da legislação federal.
E qual que é o ponto positivo disso? Que quando você está estudando a lei municipal, você acaba estudando a estadual, a federal também. Isso é muito bom, tá? Aí você pode pensar assim, mas eu não vou confundir? Não, não vai confundir. Não vai que na hora que eles fazem as perguntas lá na prova, eles separam eles separam legislação federal de legislação municipal, entende? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. E aí a gente vai estudar bastante afinco, a gente vai ver isso aqui várias vezes, não se preocupe, tá? Vai ter uma revisão geral de novo da legislação federal, da legislação municipal. Fiquem tranquilos, vocês vão gravar todas as informações, pode, ó, conte comigo, tá? Ó, no artigo 8º da Lei Federal número 13.005, que é a PNE, né? Então, ele está seguindo o inciso 1 da LDB, está seguindo o artigo 8º da PNE, a PNE é a Lei 13.005, de 25 de junho, e está seguindo o parágrafo 3º do artigo 200 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. Tá? Então, essa lei municipal ela só existe por causa de uma lei maior, tá? Que é a LDB, que é o PNE. Certo, gente? Aí, essa lei também, né, tem as diretrizes. A lição de casa de vocês é copiar no caderno as diretrizes, tá? Hoje eu não trouxe questões. Por que que eu não trouxe questões? O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou terminar todo o PNE, e aí depois eu vou colocar as questões para vocês. Aí no final, a gente termina de estudar, aí eu coloco o mapa mental mais as questões. Aí vocês vão estudar com as questões. Então, a lição de casa é você copiar as diretrizes, tá? Ó, artigo 2º são diretrizes do PME, do Plano Municipal de Educação. Superação do analfabetismo. Lá no PNE, o primeiro está lá, erradicação. Aqui eles quiseram dar uma mudada, colocou superação do analfabetismo, certo? 2, universalização do atendimento escolar. Tá? Então, e aí eles conseguiram, dá para ver que conseguiu essa meta, inclusive nas creches. Zerou, né? O atual prefeito, ele zerou, mesmo sendo em situações que a gente não concorda muito, mas ele zerou a fila nas creches, porque ele fez bastante. Sua tela ainda está visível para os outros, clique para. Deixa eu ver, está aparecendo um. Está aparecendo aí, gente, a tela para vocês? Aparece uma mensagem aqui estranha aqui. Sim, né? Tá, beleza. Perfeito. Oi, Divânia. Sua tela tá aparecendo aqui para mim. Não sei por quê. Aí você tá aparecendo o seu celular para mim aqui. Aí vê se você consegue tirar, tá bom? Eu não sei o que que tá acontecendo, porque, mas tá aparecendo todo o seu celular aqui. Não sei, você espelhou, de alguma forma, você espelhou a tela aqui no programa, tá bom? Dá um jeito de tirar. Parou? Não tá aparecendo nada para vocês? Oi, Edivânia. Edivânia, Tá aparecendo na tela da moça. tá aparecendo na tela. Oi, Edivânia, você espelhou o seu celular aqui na apresentação. Você tem que sair. Sair e entrar de novo. Aí agora. Edivânia? Oi, Edivânia. Você. Voltou. Não, você tem que sair, porque A tela tá espelhando, ela que ela tem que espelhar a professora. Só um não momento, pode Rô. espelhar. É que você espelhou o seu celular. Você, não, você foi nessa flechinha aqui, ó. Não sei se você tá vendo eu mostrando. Você pegou e subiu essa flechinha. Não precisava. Aí agora eu não consigo mostrar. Agora saiu. Deixa eu ver. Isso, ela saiu. Isso. Sua tela ainda está visível para os outros. Clique para retomar. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver. Tá aparecendo, gente, minha tela? Sim ou não? Manda aí no chat para mim, por favor. Tá aparecendo como se fosse a gente embaixo. Mas não tá aparecendo a... Tá Peraí, eu vou ter que... aparecendo o slide, mas como se fosse os alunos embaixo. Tá, eu vou ver aqui o que eu fiz aqui. Vou parar de compartilhar a tela e vou compartilhar novamente, tá? Vamos ver se dá certo. E agora? Voltou? Voltou. Ah, beleza. Tá, então vamos lá. Tá, então vocês... Perfeito, que bom. Então vocês, a lição de vocês hoje copiar no caderno, hoje ou amanhã, na hora que vocês peguem, que vocês têm essa uma horinha comigo, mais uma horinha separada, estudando sozinhos, tá? Então, você vai copiar as diretrizes, tá? Que é a a superação do analfabetismo, 2, universalização do atendimento escolar, 3, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, né? Então, assim, a gente percebe, né, que o Plano Municipal de Educação, né, tem esse primeiro aí, ele é parecido com o do PNE, né? Só que, e aí outras coisas vão mudando, porque tem coisas que nós já conseguimos, né? Como, por exemplo, essa universalização do atendimento escolar, praticamente nós já conseguimos, o que não é o caso dos outros sistemas de ensino pelo Brasil, né? A educação infantil, por exemplo, né, não foi atingido ainda, as creches também, em várias regiões do país, e não é o nosso caso, né? Também a gente está na cidade mais rica do país. Não consegui, imagina as outras cidades, né? Então, tá bom. Vamos lá. 2, universalização do atendimento escolar. 3, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 4, melhoria da qualidade de ensino. 5, promover a educação integral em tempo integral. Essa aqui, olha, eu queria aqui dar um destaque, porque já está acontecendo na rede, vocês podem observar, né, que eles estão fazendo um movimento, por isso que eu falo, por isso que eu estou falando que eu acredito que nas discursivas, nas próximas discursivas, seja qual for a banca, vai cair alguma coisa no que diz respeito à vulnerabilidade educacional e à educação integral em tempo integral. Vai alguma coisa nesse sentido, tá? Porque está aqui no PME, tá? Não é o prefeito A ou o prefeito B, porque está no PME, foi votado, foi assinado e é lei, e tem que seguir. Não é que eles são bonzinhos, que eles estão fazendo educação integral, que eles querem acabar com o acúmulo, tal, é porque está na lei e eles têm que seguir. Se eles não seguirem, eles respondem por crime de responsabilidade, tá? Agora aqui, ó, 6, que é quando a gente continua aqui estudando o quê? Nós continuamos estudando as diretrizes, né, do PME. Então, a gente vai para a sexta diretriz, que é formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. A gente percebe que aqui, ó, faz uma alusão lá a LDB, né? Isso aqui está no artigo 1º da LDB, que é a educação para a formação para a cidadania, para o trabalho, né? E aí quando a gente está estudando legislação municipal, a gente faz muito resgate porque eles têm que copiar o que está lá, ou fazer algo parecido. Eles não podem
fazer coisas diferentes do que está lá na legislação federal. Então, vocês vão perceber que a legislação municipal, a gente vai, repeteco do repeteco do repeteco, aí eles acrescentam, copia e acrescenta, copia e acrescenta. Isso é bom para o nosso cérebro, que a gente está vendo a repetição em diferentes contextos, tá? Olha aqui. 7, né, a 7ª diretriz, promoção da educação em direitos humanos. Então, eu estou destacando por quê? Porque eu quero que você copie. A lição de casa de hoje é copiar as diretrizes no caderno, tá? 8º, promoção humanística, cultural, científica e tecnológica do município. Município gigante, né? Tamanho de país aí. Gigante. 10, 10 não, desculpe. 9, a 9ª diretriz, valorização dos profissionais da educação, estou esperando. Vamos lá. Espera que não acaba com o nosso restinho de carreira. Enfim, vamos lá. 10, difusão dos princípios da equidade, da dignidade da pessoa humana e do combate a qualquer forma de violência. Então, essa palavrinha, ela é mágica. Essa palavrinha, ela aparece nos diversos documentos da Prefeitura do município de São Paulo, tá? Dos documentos da área de educação. Então, fiquem atentos com essa palavra, equidade, tá? Fiquem sempre atentos, que ela vai aparecer em diversos momentos aqui, em diversos momentos de vários documentos que a gente tem lido até agora e agora que vai aparecer mesmo, tá? Na legislação municipal aparece bastante. E a autonomia da escola, né? A escola tem autonomia para tomar suas próprias decisões. E aí, essa autonomia, ela vem a partir da gestão democrática, né? Que é representado, qual que é o órgão que representa isso dentro da escola? O conselho de escola, né? O conselho de escola, ele toma as decisões sobre o que vai fazer com o dinheiro, sobre como é que vai se dar o projeto político-pedagógico, que é um documento coletivo, decidido por toda a comunidade escolar. Então, essa autonomia da escola envolve não só a questão financeira, mas a questão pedagógica, administrativa, certo? Então, é legal a gente falar autonomia da escola. Se eu falo para você autonomia da escola, tem que vir na sua cabeça diversos conceitos, né? Conceito de gestão democrática, né? Aí, falei de gestão democrática, tem que vir conselho de escola. Aí veio o conselho de escola, o que tem dentro do conselho de escola? O conselho de escola, ele é composto por toda a comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar? Professores, alunos, funcionários, pais, mães e comunidade em geral, né? E o que faz? Toma todas as decisões, tanto financeiras, administrativas, pedagógicas, né? Então, aí você vê, eu falei autonomia da escola. Olha quanta coisa dá para falar, né? Então, se de repente, por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente tem que aprender. Eu sempre falei isso para vocês, desde o início, desde o primeiro dia de aula, que a gente tem que aprender a articular informação, né? E por isso que eu não gosto de palavra-chave, eu gosto de conceito. Se eu falo um conceito, se eu falo para você, autonomia da escola, o que vem na sua cabeça? Tem que vir várias coisas na sua cabeça. Tá? E aí, isso a gente vai montando, e isso é com o tempo. Por isso que eu defendo estudar de maneira incisiva, aos poucos e gradativo, porque isso é construído na sua mente. Para no dia da prova, você ler a autonomia da escola e vir um monte de informação na sua cabeça. Isso vai sendo construído ao longo do tempo e ao longo da sua organização, dedicação, né? E foco nos estudos, tá? Então, aí, a gente já viu aqui 11, relembrando aqui que a gente está vendo as diretrizes do Plano Municipal de Educação, 11, e vamos para, ele vai até o, aqui, até o
14, tá? São 14 diretrizes, ok? Então, a diretriz número 12, tá? Fortalecimento da gestão democrática da educação e dos princípios que a fundamentam, certo? É que eu acabei de falar, né? Você fala de autonomia da escola, porque a escola tem que tomar suas decisões, mas dentro de uma gestão democrática, né? Então, você percebe, aí lá na 11, você tem autonomia, de que forma que essa autonomia ela se dá? Né? A partir da gestão democrática. O que é essa gestão democrática dentro da escola, né? Então, é isso, é que todo mundo toma decisão sobre a, sobre o que tem que ser decidido dentro da escola, tá? É, é a horizontalização, em vez de ser vertical de cima para baixo, é horizontal, né? Onde todos participam ali das decisões. A diretriz número 13, promoção da educação em sustentabilidade socioambiental. Também é um tema que eu acho que está ali em voga, que está todo mundo conversando sobre isso, né? Essas mudanças climáticas. Eu fico observando, gente, quando eu já, né, eu sou funcionária pública há muitos anos, presto concursos há muito, praticamente eu presto concurso aí a cada 2 anos, eu praticamente fico prestando concurso. E aí eu fico observando que, geralmente, o que cai é algo muito atual, né? E está ali acontecendo, o que está acontecendo. Então, essa questão aqui, ó, da sustentabilidade socioambiental, que tem a ver. Aí lembra que eu falei que a gente tem que falar, a gente tem que trabalhar conceito, em vez de trabalhar palavras-chave, trabalhar conceito. Então, sustentabilidade socioambiental, né? Que aí é esse equilíbrio entre natureza e o consumo, certo? A questão as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lá que aparece nos documentos, né? Que, que é, que é algo que está sendo discutido internacionalmente e está dentro do nosso documento aqui, né, do Plano Municipal de Educação. Então, a gente tem que ficar atento, e aí a gente está tendo essa questão das mudanças climáticas, a gente está tendo a questão das queimadas, aí o pessoal preocupado com a floresta amazônica. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre o pior IDH do país, que está lá numa cidade ali do Paraná, e o melhor, eu esqueci o nome da cidadezinha, e o melhor IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, que tem a ver com sustentabilidade, socioambiental, tem a ver com um monte de coisa, né? E aí, o IDH lá é o pior, e São Caetano do Sul, aqui, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, é o melhor do país, né? E, lá a gente está tendo desertificação. Gente, vocês precisavam de ver, né? Por que eu estou dizendo isso? Tem a ver com, de repente, cai algo nesse sentido, né? Índice de Desenvolvimento Humano, depois vocês vão ver, depois tem uma sigla ali que a gente vai aprender, que eu achei, é uma sigla nova, nesse sentido de vulnerabilidade. Então, assim, é uma temática também forte, né? Então, três temáticas fortes aí. A questão da vulnerabilidade educacional, certo? A questão da educação integral, em tempo integral, essa questão sustentabilidade socioambiental, ó, fiquem ligados com relação a isso, a rede, né, para quem é contratado e participa dos PEAs, e que estiver discutindo essa temática, fiquem atentos, porque está sendo, né, algo muito falado na mídia, principalmente quando aparece muita coisa na mídia, de 2020 para cá, né, tudo que está acontecendo de 2020 para cá, a pandemia, o coronavírus, fiquem atentos, é nisso que eu fico atento, entendeu? Com relação ao que vai cair na prova ou não.
E, por último, a última diretriz, que é a diretriz 14, desenvolvimento de políticas educacionais, voltada à superação da exclusão, da evasão e da repetência escolares, articulando os ciclos e as etapas de aprendizagem, visando a continuidade do processo educativo e considerando o respeito às diferenças e desigualdades entre os educandos. Então, aqui tem a ver com a questão da vulnerabilidade educacional, né, que é um documento que a gente vai trabalhar também, e trabalhar com muita atenção, né? Então, esse desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltada para a superação da exclusão, né, que tem a ver com vulnerabilidade, né? As crianças mais vulneráveis são as crianças que acabam sendo excluídas, que acabam evadindo, que não vão para a escola, que tem maior risco de repetência, né? Então, aí, e sempre respeitando as diferenças, certo, gente? Então, é isso. Aqui, a lição de casa de vocês é copiar as diretrizes no caderno, tá? Deixei tudo de amarelinho para vocês poderem ficarem atentos aí, com relação a elas. Artigo 3º. As metas previstas no anexo único integrante desta lei deverão ser cumpridas no prazo de vigência do PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas, né? E tem metas que devem ser alcançadas, assim como o PNE tinha metas para serem alcançadas com menos de 10 anos, por exemplo, aqui também, né? Tem metas que devem ser alcançadas antes do prazo, antes de findar o prazo dos 10 anos, tá? Então, artigo 4º, as metas previstas no anexo único, que a gente vai ver, integrante desta lei, deverão ter como referência os censos mais atualizados da educação básica e superior, disponíveis na data da publicação desta lei, tá? Vamos lá, aí, artigo 5º. Isso aqui também é interessante, isso aqui tem cara de que pode cair numa... Igual, assim como caiu a questão do PNE, falando quem são os responsáveis, né, a execução do PME, Plano Municipal de Educação, e o cumprimento de suas metas serão objetivo de monitoramento, né? E está lá no PNE também, nacional, Plano Nacional de Educação, que tem que sofrer monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias. Então, aí, ó, uma coisinha que vocês podem, para decorar, que pode cair em questão. E aí vem as instâncias, né? Quem faz esse monitoramento e esse monitoramento contínuo e essas avaliações periódicas. Aí vai pela ordem. A Secretaria Municipal de Educação, Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo. Terceiro, Conselho Municipal de Educação. E quarto, Fórum Municipal de Educação. Aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Copiar isso de uma outra cor lá no caderno de vocês também. Que também isso aqui pode cair numa questão. Eu não trouxe questões hoje, porque eu vou terminar todo o PME primeiro, e depois trazer o mapa mental e as questões, tá? Então, eu vou pedindo, enquanto eu não trouxer as questões e não trouxer o mapa, para vocês irem copiando essas partes que eu estou colorindo aqui, tá? Até deixar de outra cor, ó. Porque isso aqui pode cair numa questão objetiva, provavelmente, tá? E, por fim, aí aqui, ó, o Fórum Municipal de Educação, aí vem os parágrafos. O parágrafo primeiro do artigo 5º, né? Compete ainda as instâncias referidas no caput, que a gente acabou de ler agora, né? Desse artigo. Primeiro, o que compete a essas instâncias? A SME, né? O que compete à SME, o que compete à Comissão Permanente de Educação, ao Conselho Municipal de Educação e ao Fórum Municipal de Educação. Eles são responsáveis por, divulgar os resultados do IDEB,
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos respectivos sítios institucionais da internet. 2, eles também competem a essas instâncias, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. 3, analisar e propor a ampliação progressiva do investimento público em educação, podendo ser revista conforme o caso, para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas deste PME, este Plano Municipal de Educação. Aí vem o parágrafo 2º do artigo 5º, né? A gente falou parágrafo 1º do artigo 5º, ó, nós estamos lendo o artigo, estudando o artigo 5º, aí falamos do parágrafo 1º, agora o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz que, após 4 anos de vigência deste PME, a Secretaria Municipal de Educação publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no anexo único integrante desta lei. E parágrafo 3º, a meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Gente, já o artigo 6º, ele sofreu uma alteração por conta da pandemia, né? Então, aqui eu não trouxe o artigo 6º que estava antigo para não confundir, eu já trouxe o atualizado, tá? Foi alterado pela Lei 17.437 de 2020. Eu estava olhando aqui nos editais, essa lei não está nem no edital da VUNESP e nem no edital da FGV. Mas, né, eu vou trazer ela como bônus para vocês. Depois, né, eu vou, aqui mesmo nesse documento, eu lembro que em outras oportunidades eu trouxe leis bônus que não aparecem nos editais, mas como são muito recentes, a gente tem que ficar de olho aberto, tá? Então, o que que diz aqui o artigo 6º, que foi a redação dada pela Lei 17.000, já existia esse artigo 6º, só que ele sofreu modificação por essa lei 17.000, a lei municipal 17.437 de 2020, tá? Vem falar o seguinte: o município promoverá a partir de 2021, tá vendo como é recente? Porque o PME foi, né, foi publicado em 2015, só que aí sofreu essa alteração aqui em 2020. O município promoverá, a partir de 2021, em colaboração com o Estado de São Paulo e a União, e após minuciosa análise do impacto do estado de pandemia na educação da cidade, 2 conferências municipais de educação, com intervalo de até 3 anos entre elas, com o objetivo de avaliar e monitorar a execução do Plano Municipal de Educação, que, em face dessa situação vivida, terá os prazos de suas metas prorrogados por 2 anos. Tá? Então, a meta seria o plano de 2015 a 2000, se é 10 anos, 2025. Então, se for prorrogado por mais 2 anos, vai até 2000. Então, as metas podem ser alcançadas até 2027. Assim como aconteceu com o plano PNE, que ele foi prorrogado até ano que vem, também aqui, por conta da pandemia, também teve essa aqui, né, por conta da pandemia. Então, o PNE também, né? Por conta da pandemia, aqui foi prorrogado por mais 2 anos. Tá? Então, foi essa alteração que sofreu aqui o artigo 6º, certo? Tudo bem até aqui, gente? Estão acordados aí? Todos bem? Sim ou não? Posso continuar? Então, tá bom. Vamos lá. Firmes e fortes, sempre seguindo. Aqui, ó, parágrafo único, tá? Do parágrafo único do artigo 6º, tá? Parágrafo único do artigo
Ó, li o artigo 6º para vocês, que sofreu a modificação, e o parágrafo único. As conferências municipais de educação, coordenadas pelo Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação, e o processo de elaboração do próximo Plano Municipal de Educação serão realizadas com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Também aqui a lei, esse parágrafo único foi a redação dada pela lei 17.437. Então, essa lei, vou até colocar aqui, eu vou colocar como bônus aí para vocês. Não está no edital, mas como é muito recente, né? Então a gente fica de olho sempre. Não podemos dormir no ponto. Artigo 7º. As metas e estratégias estabelecidas neste PME aplicam-se indistintamente, nossa, tem palavra que dá uma indistintamente a todos os sistemas educacionais existentes no município de São Paulo, né? Então, tanto faz ser para educação infantil, ser para o ensino fundamental, ser para o EJA, para o ensino médio. Nós temos ensino médio também, não é obrigatório, não é o foco principal da prefeitura, mas a gente tem, eu mesmo estudei na escola municipal que tinha ensino médio, né? Então, esse PME, ele serve para todos os sistemas educacionais, né, existentes no município de São Paulo, certo? Público, né, só o sistema público, todo o sistema público municipal de educação, né? Artigo 8º, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do município deverão ser formulados de modo a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PME, a fim de viabilizar sua plena execução. Vamos lá, aqui, seguindo. Artigo 9º. Até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência, até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência deste PME, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de São Paulo, sem prejuízo das prerrogativas deste poder, projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação, a vigorar no período subsequente, que incluirá o quê? Diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio, certo? Então, primeiro se faz, isso já apareceu lá no outro também, no PNE também. Primeiro, antes, vai votar o próximo PME, do próximo decênio, né, dos próximos 10 anos. Mas primeiro vai ter que fazer um diagnóstico desse. O que foi alcançado, o que não foi, né? Quais metas conseguiu 100%, quais metas conseguiu parcialmente, aí fez o diagnóstico, aí sim, vai vir as novas diretrizes, novas metas e estratégias para os próximos 10 anos aí, do Plano Municipal de Educação. Aí essa lei entra em vigor na data da publicação. Agora a gente vai ver aqui, foi quem assinou esse PME foi o Haddad, dia 17 de setembro de 2015. Vamos então para a meta 1, né? Para a meta 1 desse PME, tá? Ampliar o investimento público em educação, aplicando no mínimo 33% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino e em educação inclusiva. Então, vocês prestem atenção que as bancas adoram nos provocar aqui, com relação aos números, né? Então, aqui é ampliar o investimento público em educação, aplicando no mínimo 33% da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino em educação inclusiva. Então, lá no PNE,
quais os números que eles traziam? Que era referente ao PIB, né? Que até o 5º ano de vigência do PNE, 7%, e ao final de vigência do PNE, lá do federal, 10% do PIB. Aqui vem falando de meta 1 do Plano Municipal de Educação, 33% da receita. Então, vocês prestem atenção, porque isso aqui cai em forma de pegadinha lá nas perguntas. Então, o que eu aconselho que você faça? Pega essa meta 1, copia de outra cor, sabe, gente? Pega várias cores, canetas coloridas aí, deixa o seu caderno bem colorido, e aí copia isso aqui, ó, porque com certeza eles vão em cima disso aqui, que as bancas adoram brincar com esses números, tá bom? Vamos lá. Então, essa é a meta. Agora, vamos ver as estratégias, tá? Quais são as estratégias para ampliar esse investimento? Ah, então, vamos lá. Quais estratégias? 1.1, incorporar por acréscimo, quando da regulamentação federal, os recursos provenientes da previsão do financiamento da educação determinada na meta 20 do PNE. Então, você vê que o plano municipal, ele tem que sempre fazer alusão ao plano nacional, né? E lá no plano nacional que fala sobre a questão das verbas, a questão do financiamento da educação, na meta 20 lá. Aqui já lá o PNE, o federal, né, o Plano Nacional, que é nacional, a meta 1 é sobre a universalização da educação infantil, né? Aqui já faz, do PME, do Plano Municipal de Educação, já fala sobre a questão financeira, da questão do financiamento das escolas do município, tá? Então, o ponto 1, incorporar por acréscimo, quando da regulamentação federal, os recursos provenientes da previsão do financiamento da educação determinado na meta 20, do PNE, né, do Plano Nacional de Educação. 1.2, no prazo de 2 anos da vigência deste plano, será implantado o custo aluno qualidade inicial, que é o CAQ, né? Que é o CAQ com esse izinho no final, que é o plano, o custo aluno qualidade inicial. Eu já vi perguntas sobre isso também, tá certo? Então, fiquem atentos. Referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional, e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem, sendo progressivamente reajustado até a implementação plena do custo aluno-qualidade. Então, se vocês virem essa sigla, né, começou a aparecer muita sigla, anota, que eles gostam de brincar com essas siglas também, tá? Então, o CAQ, com esse izinho, né, no final, custo aluno qualidade inicial, que aí foi nos 2 primeiros anos que eles tinham que fazer mais ou menos saber quanto cada aluno custava para o município, né? E aí depois, progressivamente, vai para a implementação do custo aluno qualidade, que aí é um cálculo que é feito para saber quanto, né, que o município gasta não, né? Que educação não é gastar, é investir, e investe em cada aluno anualmente, tá? Vamos lá aqui. Ó, 1.3, implementar o custo aluno qualidade no município de São Paulo, o CAC, sem o izinho, como parâmetro para o financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos e investimentos educacionais, em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, e em aquisição de material didático escolar, alimentação, transporte escolar, tá?
Então, a meta, né, a estratégia. A estratégia, né, 1.3 é implementar o custo aluno qualidade no município de São Paulo. A estratégia 1.4 fala o quê? O custo aluno qualidade, CAC, o CAC, né, sem o I, será definido no prazo de 3 anos e será continuamente ajustado com base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação, o MEC, nos termos da meta 20. Você vê como eles fazem alusão sempre a documento federal, né? E aí, nos termos do que está lá na meta 20 do PNE nacional, né? Que é a estratégia 20.8 do Plano Nacional de Educação, que é a lei federal, nossa queridíssima, que a gente estudou bastante, 13.005, de 25 de junho de 2014. Já estamos quase findando aqui a nossa aulinha, vê como passa rapidinho? É melhor fazer, né, meu povo? É melhor fazer, né? O tempo vai passar do mesmo jeito, então é melhor que façamos, né? 1.5, destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino a parcela da participação no resultado da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso 6º do caput do artigo 214 da Constituição Federal, que é lá nesse inciso 6º, que fala sobre essa exploração de petróleo e gás, né, e esses royalties ser distribuídos para a educação, certo? Para o Fundeb aí, que é Fundo Nacional da Educação Básica. O 1.6, que é a estratégia 1.6, fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a manutenção atualizada de portal eletrônico, de transparência e a capacitação dos membros do Conselho Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, dos colegiados regionais de representantes de Conselho de Escola, os CRECES, do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, CACES, CACS, previsto pela Lei Federal número 11.494, de 20 de junho de 2007, tá? Penúltimo slide da noite. Esse aqui é bem importante também, tá? Eu deixei até destacado, porque eu achei de extrema importância, porque tem assunto aí que eu acho que na próxima prova, com certeza, vai vir em peso. Então, a estratégia 1.7, assegurar a ampliação e autonomia na utilização dos recursos descentralizados repassados para as escolas, considerando, né? Então, assegurar a ampliação e autonomia na utilização dos recursos descentralizados repassados para as escolas, considerando o quê? O Conselho de Escola como instância máxima de deliberação das unidades educacionais e espaço privilegiado para acompanhamento e controle social. Então, o Conselho de Escola como, né, um órgão, uma instância de extrema importância dentro da escola. É o Conselho de Escola que, né, de forma democrática, a partir de uma gestão democrática, que decide, né, como é que será usados os recursos financeiros da escola, tá? Não é uma coisa vertical, que vem de cima para baixo, é horizontal. São relações horizontais, né, que quem decide é o Conselho de Escola, essa questão dos recursos, como é que os recursos serão utilizados. B, criação de programa específico para a manutenção predial e pequenas reformas. C, criação de programa específico para o desenvolvimento de atividades pedagógicas. E aqui eu achei bem interessante isso aqui, ó. D, no cálculo dos repasses de recursos, serão considerados, para poder repassar o recurso para a escola, o que vai ser considerado? Número de educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação,
tempo de permanência dos educandos, tipo de unidade educacional e área construída, bem como, olha isso, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, IPVS, mais uma siglinha, né, para você aprender. As duas siglas importantes que a gente aprendeu hoje, o CAC com I, o CAC sem o I, e esse IPVS, tá? Se fosse você fazer uma tabelinha aí, uma listinha de siglas, que é as provas da prefeitura adora pedir isso para a gente, adora, tá? O IPVS, que ele é aferido, né? Quem é que mede esse IPVS, esse Índice Paulista de Vulnerabilidade Social? É o SEAD, Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados, tá? Então, liga o alerta piscante nesse quesito aqui, tá bom? Por quê? Por causa da vulnerabilidade social. Depois da pandemia, meu filho, isso aí estourou, tá? E a gente tem um documento específico sobre isso. E o nosso último slide na noite, para nós encerrarmos, 1.8, realizar de forma descentralizada reformas de médio e grande porte nas unidades educacionais, a minha está ocorrendo, está ficando linda a minha escola, bem como serviços de manutenção sistemáticos e periódicos. 1.9, realizar cálculo dos módulos de pessoal e recursos financeiros de cada diretoria regional de educação, DRE, de acordo com o número de unidades educacionais, número de educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, classes e demanda não atendida, respeitando a meta 2 deste plano, que a gente vai ver na próxima aula, e garantindo mais recursos para regiões com índice paulista de vulnerabilidade social, o IPVS, né, alta e muito alta, aferido pela Fundação SEAD. E, por último, 1.10, buscar a complementação de recursos financeiros para garantir a plena execução das metas e estratégias determinadas neste plano e em consonância ao Plano Nacional de Educação, por meio de regime de colaboração com o Estado de São Paulo e a União. Certo, gente? Por hoje é só. Amanhã a gente continua com o nosso PME Meta 2, tá bom? Obrigada, boa noite, bom descanso para vocês.